Boa tarde para todos. Gente, trabalhar com a mediunidade é muito bonito, não é? Falar de amor, falar de Deus, falar de Jesus, palavras belas, dar conselhos, mudar vidas para melhor. Ajudar as pessoas a saírem dos vícios, vícios morais, vícios de drogas, vício de bebida, vício de cigarro, vício de fofoca, todo tipo de vício, tudo que é vício é ruim. Só tem um vício que é bom, que é o de fazer a vontade de Deus. Esse vício é maravilhoso. Trabalhar com a mediunidade é muito bonito no planeta Terra, não é? É lindo. Mas o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. O planeta Terra é um planeta onde habitam, em sua grande maioria, espíritos doentes. Espíritos com todo tipo de doença emocional, mental, variadas. Uns muito parecidos na sua doença, grupos de espíritos encarnados e desencarnados afins pela mesma doença, a doença do espírito. Por isso, a espiritualidade envia para cá, para esse planeta, de tempos em tempos, médicos da alma, espíritos que já evoluíram um pouco mais, que já podem instruir aqueles que ainda estão muito doentes, espíritos que não são perfeitos, mas já evoluíram bastante, uns mais, outros menos, que já são capazes de instruir outros, ajudar outros no seu progresso, na cura das suas mazelas mentais e emocionais e espirituais. Porque a doença espiritual é uma prisão, é um sofrimento, não é bom. A doença espiritual pode fazer com que você se torne uma marionete de espíritos das trevas, que também são doentes, muito doentes. Quer saber o porquê que eles são doentes? Quer saber como eles são doentes? É só vocês verificarem na dimensão a qual eles se encontram. Eles se encontram em dimensões sombrias, escuras, de vibrações densas, dimensões de muito sofrimento. Sofrimento, dor, muita dor. Quando eles encarnam aqui na Terra, é uma misericórdia de Deus imensa para os espíritos deles, porque aqui na crosta, aqui no plano físico, é o céu para eles. É o céu. Estar encarnado aqui neste planeta para eles é como se vocês desencarnassem e os seus espíritos fossem levados para dimensões, para viver em dimensões celestiais no reino do Cristo. Mas não quer dizer que eles estão aqui encarnados no céu deles, que eles se tornarão amorosos, fraternos, amigos, e se curarão instantaneamente de todas as suas doenças. Não. Eles são auxiliados, são resgatados no momento certo. Alguns depois de séculos, outros depois de milênios, em regiões inferiores, nas furnas umbralinas, no abismo, e são levados à reencarnação. Antes de serem levados à reencarnação, eles são preparados, são instruídos pelos espíritos da luz
e são levados à reencarnação. Uns se arrependem, outros não se arrependem, não. Reencarnam por força maior, a força divina, a vontade de Deus, porque reencarnação é progresso, e Deus é progresso e evolução. Então, digamos que esses que não querem reencarnar, eles reencarnam por imposição de Deus. Deus impõe as suas reencarnações, porque eles precisam progredir. Quer eles queiram, quer não. Deus não força nada a ninguém. Isso é bem verdade. Mas existe uma lei no universo, e a lei é da evolução e do progresso. E nem o próprio Deus pode ir contra essas leis, porque ele não vai contra as leis que ele mesmo criou. As leis de Deus não são revogadas. A partir do momento que elas são criadas, elas não são revogadas, porque elas são criadas por um ser eterno e perfeito, o ápice da perfeição. Então as suas leis nunca são revogadas, porque as suas leis não são um erro. Se elas fossem revogadas, é porque elas estariam sujeitas a erros ou estariam obsoletas. E as leis de Deus nunca estão erradas e nunca estarão obsoletas. Elas sempre serão atuais. Então não tem o que revogar. Então a reencarnação é obrigatória para esses espíritos. Então, aqueles que reencarnam arrependidos, mesmo que estejam no esquecimento das suas encarnações, são mais fáceis de serem instruídos, mesmo que estejam renitentes, mesmo os arrependidos, porque cada caso é um caso. Outros já vêm tão arrependidos que já entram no caminho do bem facilmente, mas os seus problemas, as suas dores, as suas doenças estão ali. Não é porque ele está arrependido que ele está curado. Então ele vai manifestar o seu jeitinho de ser várias vezes durante a reencarnação. E são facilmente identificáveis. Já aqueles que reencarnaram forçados, esses serão maus, muito maus. Estão por aí, encarnados, no meio de vocês. E ninguém os identifica, porque só vê o corpo. Dá para identificá-los pelo seu jeito de ser. Ditadores, dominadores, invejosos, gananciosos, orgulhosos, arrogantes, prepotentes, gananciosos. E destroem e querem destruir tudo o que é verdadeiramente a luz. Eles não cansam enquanto não destruírem tudo o que é da luz. E quando eles estão encarnados aqui, eles se consorciam com aqueles que estão em afinidade com eles. Se consorciam com espíritos desencarnados, invisíveis aos seus olhos, por afinidade. Afinidade de interesses, de intenções, sentimentos e pensamentos. E esses espíritos desencarnados se acoplam nessas pessoas ou se ligam a essas pessoas à distância das suas dimensões de origem, através de fios fluídicos tenuíssimos que ligam a mente do espírito das trevas desencarnado com o espírito das trevas encarnado. O espírito das trevas desencarnado, à distância, intui e inspira o espírito das trevas encarnado em tudo o que ele tem que fazer. E ele faz, porque ele está em afinidade e em identidade de interesses com o negativo desencarnado. E se torna sua marionete e um grande médium das trevas. Esses estão por aí, em todos os setores de trabalho e também no âmbito, no local
onde muita gente gosta e queria estar: o ambiente da mediunidade. Porque não existem só os médiuns da luz, existem também os médiuns das trevas. E existe um outro grupo de médiuns. Existem os médiuns que não são das trevas, que não são pessoas ruins. Não são, não. São boas pessoas, mas são facilmente influenciáveis e se deslumbram com algo belo, com algo bonito, algo que eles não vieram fazer, porque eles ainda não estão preparados para isso. E não foram preparados para isso no plano espiritual, para serem médiuns. Não são espíritos evoluidíssimos e nem pouco evoluídos. Não vieram com mediunidade de prova e nem mediunidade natural. Eles simplesmente não vieram, não encarnaram aqui para ser médiuns. Mas se deslumbram com outros médiuns. Acham bonito a forma como determinados médiuns estão trabalhando, a forma como esses médiuns estão falando para as pessoas, as mensagens que estão sendo trazidas. Também sentem a vibração de alguns médiuns que já têm uma certa luz, sentem a distância e se sentem bem com aquela energia que está sendo transmitida e começa a ter o desejo de querer ser aquilo, não por inveja, por admiração, porque gostou, porque achou bonito, porque sentiu algo bom que foi transmitido por aquele médium da luz. E aí mergulha num grande erro. Acha que veio, que encarnou aqui na Terra com o compromisso e a tarefa árdua da mediunidade. E se precipita sem preparo nenhum. Não foi preparado nem no plano espiritual e nem se preparou aqui na Terra. E sem preparo nenhum, sem estudo, sem ter sido preparado no plano espiritual, o que é o mais importante, vocês sabiam disso? Quando encarnam aqui, eles só vão começar a lembrar o que foi treinado lá. Por isso sai assim fácil, porque já foi tudo feito lá. Não se lembra, mas a espiritualidade programa a encarnação para todos aqueles aprendizados que ocorreram no plano espiritual eclodirem no momento certo da encarnação daquele médium. Então, muitos médiuns, quando reencarnam, vão levar uma vida normal e aquelas lembranças do que foi ensinado no plano espiritual só vão começar a eclodir quando ele tiver 30 anos de idade, ou 40, ou 50, 60, alguns 10 anos de idade, outros 12, outros 15. Antes das lembranças eclodirem, a pessoa vai levar uma vida normal. Então, essas pessoas se deslumbram com o trabalho de determinados médiuns, acha lindo, acha bonito, e começa a copiá-los. E quando copiam, as suas informações não têm a mesma profundidade, não têm a mesma vida, não emana a mesma luz, não consegue arrebatar multidões, porque essa pessoa não veio com essa energia, não veio com essa vibração, ela não encarnou com isso, ela não encarnou com essa missão, porque o médium que foi preparado para encarnar com a missão da mediunidade com Deus, não foi só o médium que foi preparado, toda a humanidade que vai ouvi-lo também foi preparada para recebê-lo. E essas pessoas não vão lembrar, mas vão sentir e serão atraídas por esse médium que veio com essa missão. Por isso ele arrebatará multidões, porque ele entrará numa tarefa heróica de trabalhar com a espiritualidade e chamará a atenção por onde passa pela sua força moral, pela sua luz, sua energia,
pelos conhecimentos que são trazidos, as informações e a conexão estreita com Deus e com os espíritos da luz. As pessoas sentirão e perceberão. E quererão ouvi-lo. Essas pessoas irão querer ouvi-lo, porque ele não só falará, ele transmitirá uma energia e uma vibração pela sua conexão com Deus e com a espiritualidade. Cada um na sua evolução. Uns mais, outros menos. Quanto mais evoluído e mais luz, mais a multidão será arrebatada. Será atraída pelo seu magnetismo de amor e de conexão com Deus. Então, essas pessoas que se deslumbram com o trabalho de outros médiuns e querem ser igual a eles, e se equivocam, se precipitam e começam a trabalhar dessa forma, achando que encarnaram com a missão na mediunidade. Sabe o que acontece quando essas pessoas fazem isso? Mesmo que não sejam pessoas ruins, sabe o que pode acontecer? Espíritos das trevas podem se aproveitar disso, se aproximar dessas pessoas e usá-las como instrumentos. Pode desdobrá-las e inserir uma série de obsessões complexas e tornar essas pessoas suas marionetes. Mas são boas pessoas. Elas não vão dar conselhos ruins. Não vão dar. Mas aos poucos, esses espíritos das trevas podem começar a fazer uma reprogramação na mente dessas pessoas, e aquilo que começou com conselhos bons, não tem profundidade, mas são conselhozinhos bons, pode começar aos poucos os conselhos irem se transformando em algo que não é muito bom. É muito perigoso. E muitas pessoas podem ser influenciadas por isso. E essas pessoas podem se machucar no futuro, porque não adianta começar a trabalhar com a mediunidade pela empolgação e porque achou o trabalho do outro médium bonito, começar a trabalhar durante 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Sabe o que acontece? No início, a empolgação é gigantesca, mas o tempo vai passando e essa empolgação vai diminuir. Ela vai começar a esmorecer, principalmente quando ela perceber que não está dando muitos resultados, não está arrebatando tanta gente, o trabalho não está andando, não está tendo grandes resultados. E a pessoa vai desanimando e desiste. E para de trabalhar, se decepciona. E aí vem alguns problemas. Pode entrar em depressão, tudo aquilo já foi feito, não tem como tirar, principalmente quando você registra na internet, no YouTube, porque entrou no YouTube, não vai sair mais. Ah, mas eu vou apagar todos os vídeos e vou desfazer o canal. Existem pessoas que baixam os vídeos ou divulgam em outros canais. Os vídeos vão continuar. E mesmo que se retire todos os vídeos, as pessoas já foram influenciadas por eles. E se perdeu tempo, e essas pessoas se desviaram do seu processo encarnatório, da sua programação encarnatória. Porque essas pessoas têm uma programação encarnatória. E elas se desviam da sua programação encarnatória e entram numa programação que não foi a programação feita no plano espiritual. E se desviam completamente do propósito das suas encarnações. Porque todos têm um trajeto encarnatório. Tem gente que encarnou para levar uma vida normal. Para ser um padeiro, ter uma mulher, 2 filhos e viver uma vida normal. Para ser um empresário,
ter um marido ou uma mulher, 5 filhos e viver uma vida normal. E através do seu trabalho ajuda muita gente. E assim vai. Tem gente que nasceu para uma encarnação totalmente expiatória, entravado numa cama. Existem incontáveis projetos encarnatórios. E essas pessoas que se aventuram na mediunidade não têm ideia de onde estão se metendo, porque chama a atenção dos espíritos das trevas, que vão tentar a todo custo usar essas pessoas como seus instrumentos para atrasar o progresso da humanidade. E não pensem vocês que eles não estão aqui na Terra, eles ainda estão aqui em grande quantidade. Ainda tem muitos deles, encarnados e desencarnados. E eles não querem o progresso. Eles não querem. O médium de Deus, ele tem que estar vigilante 24 horas por dia. Ele tem que se tornar uma pessoa chata com ele mesmo. Chata, porque ele já não é mais igual à maioria. Ele tem que adquirir o máximo de força moral que ele conseguir. Ele tem que se afastar dos vícios, das paixões, porque tudo isso são brechas para a entrada das trevas, porque esse médium da luz será muito visado pelos espíritos das trevas. Não pensem vocês que ele foi preparado pela luz, que quando ele encarnar aqui, ele não será assediado pelos das trevas. Será justamente esse da luz que será o mais assediado pelas trevas, o tempo inteiro. Ele será bombardeado mentalmente, para que ele se desvie do caminho e não realize o que foi programado no plano espiritual. E esses espíritos das trevas vão trabalhar arduamente para que haja todo e qualquer tipo de escândalo para denegrir a imagem daquele médium, ele ser desmoralizado e as pessoas pararem de acreditar nele e pararem de segui-lo e o trabalho dele ir por água abaixo. E não ser feito porque as pessoas já não confiam mais nele por causa de uma situação tal que aconteceu e o desmoralizou. As pessoas daqui da Terra, elas têm uma tendência a esquecer tudo de bom que foi feito e por causa de um erro, elas focam naquele erro, esquecem tudo de bom que foi feito e o trabalho todo acaba. Isso é do nível evolutivo da humanidade deste planeta. Ela não perdoa, ela julga e condena. Isso é do nível da humanidade daqui, desta civilização planetária. Então ele tem que estar vigilante o tempo inteiro. É como se ele tivesse que ser perfeito. Ele não vai poder errar. Se ele errar, ele será julgado e condenado, e desacreditado, desmoralizado, desmerecido. Então é muito sério. Tudo passa a ser algo ruim. Exemplo. O médium cortou um cabelo moicano. Não pode. Um médium, um espírito evoluído, encarnado, não pode cortar um cabelo moicano. Já julgam e condenam. Sistema de crenças. O médium está de bermuda e camiseta sem manga. Não pode. Um espírito evoluído tem que se vestir de túnica, uma sandália entrelaçada até o joelho, uma barba grande e tem que ter um cabelo grande até as costas. Se possível, uma coroa de espinhos na cabeça. As mãos perfuradas e os pés também. O médium da luz foi na churrascaria. Não pode, porque um espírito iluminado não vai comer carne nunca. O médium evoluído foi na academia fazer musculação. Não pode. Olha lá, ele está com um tênis Nike. Ele está com uma camiseta da Adidas. Que médium evoluído é esse que usa um tênis Nike e uma camiseta da Adidas? Por que não? Por quê? Por que é que não pode?
sistema de crenças, de cabeças pequenininhas, menor do que um amendoim. Então o médium de Deus vai sofrer isso. Por isso a tarefa é árdua. Porque farão de tudo, farão das tripas coração, para desacreditá-lo, desmerecê-lo o tempo inteiro. Vasculharão a vida dele para tentar achar alguma coisa, para acusá-lo. Poderão fazer com que coisas antigas, erros que foram cometidos no passado, há 20 anos atrás, sejam atuais, dizer que foi agora, para desacreditá-lo e desmerecê-lo. Então essas pessoas têm que pensar bem antes de se aventurar com a mediunidade, sem ter encarnado com esse propósito. Porque é árduo, aqui é árduo. Um médium da luz sofre todo tipo de calúnia e difamação. Não vai ser diferente com os da luz que estão vindo agora. Jesus passou por isso. Francisco Cândido Xavier passou muito por isso. Fizeram de tudo para desmascará-lo, para enganá-lo, para desmerecê-lo e desacreditá-lo. Vocês não têm ideia de quantas pancadas esse homem tomou. É lindo, não é? Era bonito. Mas vocês não têm ideia do que ele passou. Porque não pensem vocês que ele era perfeito. Se vocês viram um filme, quando o Emmanuel brinca com ele com relação à peruca, e ele fala, não se mete nisso aqui. Ele fala, deixa eu com a minha peruca. Até isso eu não posso? O que ele quis dizer? Que um monte de coisa que ele queria fazer, ele não podia fazer e não fazia. Porque se ele fizesse, ele seria desacreditado e desmerecido, por causa da primitividade do povo daqui, que julga e condena tudo. Ossos do ofício. Ossos do ofício. Ele já não tem mais vida, a vida já não é mais dele. Ele não tem mais ego. Ele é um instrumento de Deus. Então, ele não vai fazer as coisas mais por ele, mas sim pela vontade de Deus. Então, muita coisa ele não pode fazer, por causa da forma de pensar da humanidade daqui, extremamente julgadora. Então, a tarefa da mediunidade é algo seríssimo e árduo aqui na Terra. Então, cuidado antes de se aventurar nisso. Porque as direções não são do médium. O médium é instrumento. As direções são da espiritualidade. Quanto tempo tem que eu não canalizo com ele? E tá todo mundo, cadê ele? Tô com saudade, tô sentindo falta das palestras dele. Ele não vem mais. E o Pedro falou, não posso fazer nada e não vou chamá-lo. Porque o Pedro sabe como é que as coisas funcionam. Não quer dizer que nós não viemos, que nós não estamos trabalhando e que nós não estamos do lado dele e de outros. Porque ele não tem privilégio. E nós temos outros afazeres também. E nós não somos babás. O médium maduro, ele tem que saber se virar e ser independente. Ele sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode, onde ele pode ir, onde ele não pode ir. Ele não tem que ficar dependente de espíritos como uma criança recém-nascida que precisa de cuidados. Em muitas situações, o médium é mentor daqueles que se dizem mentores. Tem que ter maturidade. Então, é uma tarefa árdua, porque os das trevas estão de olho. Mas estão de olho naquela pessoa que se aventurou a ser médium? Não. Os das trevas estão de olho nos médiuns
da luz que reencarnaram verdadeiramente para trazer um trabalho de luz. E vão usar essas pessoas que se aventuraram a ser médiuns para quê? Para tentar atrapalhar o trabalho daqueles que verdadeiramente encarnaram para trabalhar com a mediunidade. Porque vão dizer assim: olha lá o estrago que o médium tal fez. Olha lá. Influenciou um monte de gente que está imitando ele e falando um monte de besteira na internet. Claro que está falando besteira. Não foram preparados no plano espiritual. Não se prepararam aqui. Se aventuraram com a mediunidade. Os das trevas vão vir com tudo para cima. E vão usar essas pessoas para desacreditar e desmerecer o trabalho dos outros que realmente encarnaram para a luz. Nós falamos que a mediunidade eclodiria em muita gente, mas não é toda a população do planeta. É uma certa quantidade de pessoas, sim, mas não são todos. Quem são essas pessoas? Pessoas que foram programadas para a mediunidade eclodir no momento certo. E não quer dizer que essa mediunidade deverá ser externada para o mundo inteiro. Cada mediunidade é uma mediunidade, cada trabalho é um trabalho. Tem gente que só veio para trabalhar ali no centro espírita, no centro de Umbanda, e não encarnou para trabalhar com a sua mediunidade no YouTube. Não são todos que encarnaram para se expor na internet. Tem médiuns por aí que vão ter os dons mediúnicos sim abertos, vieram programados para trabalhar com a mediunidade, mas não é para aparecer na internet. Não estão preparados para isso. Vocês sabiam disso? Tem gente que está achando que todos esses vão ter que se expor na internet. Não é assim, não. Muitos deles vieram para trabalhar ali no seu centrinho de Umbanda, tranquilo, sem se expor na internet. Outros vieram para trabalhar no centro espírita tranquilinho, para fazer o seu trabalho ali. E eu vou dizer para vocês, é melhor ficar nessa. Não entra nessa de YouTube, não. Aqui o bicho pega. Aqui no YouTube, você vai ter uma plateia gigantesca de gente problemática e doente, que vai esperar você falar um negocinho para te condenar. Que vai gravar vídeo na internet, debochando de você, escarnecendo, te chamando de charlatão. Não entra nessa. Fica quietinho no seu centro. É melhor. Você não está preparado ou preparada para a quantidade de diabo, de demônio encarnado que vai vir para cima de você. E que vão fazer de tudo para desacreditá-lo, desmerecê-lo, condená-lo, julgá-lo e explanar algo que eles vão manipular para destruir com todo o trabalho. Não é brincadeira. Tem gente que não cai a ficha, porque grava o vídeo no YouTube e acha que está gravando só para 50 pessoas. Gente, YouTube é para o planeta inteiro. Pergunta para Jaciane, para Michele. Não vem gente de outros países para cá? Não tem gente que pega e compra uma passagem de avião só para vir aqui na plataforma de oração? Tá vindo do Japão. De tudo quanto é país? Está vindo gente do Japão? É para o mundo inteiro. É seríssimo. A responsabilidade é estrondosa. Estrondosa. É maravilhoso. É lindo. Muitas vidas são alcançadas, muita gente muda. O padrão energético do planeta modifica para melhor, porque muita gente melhora. O objetivo é alcançado. Mas ainda através de muitas lutas, porque os opositores do Cordeiro, eles farão de tudo para que aquilo não aconteça. Eu sei que a luz é mais forte,
Mas essas pessoas, esses espíritos encarnados das trevas, eles vão fazer coisas para mexer com as suas emoções, emoções desses médiuns, para paralisá-los. O intuito, gente, é paralisá-los, calá-los. Fazem isso com Pedro o tempo inteiro. Tentam calá-lo de qualquer forma, paralisá-lo, mexer nas emoções dele, cisma com ele, cisma, uma loucura. Devem estar apaixonados por ele, ou muitos fãs, ou um fã e tanto. Pessoas que precisam de muita atenção, pessoas carentes de muita atenção, doentes. São as pessoas hoje em dia que são chamadas de haters, pessoas que se especializaram em falar mal dos outros. Ou seja, se especializaram na maledicência. Algo que leva você direto para o inferno quando você desencarna. Você é puxado assim, ó, por causa da maledicência. Algo que transfigura o seu perispírito. Só a maledicência, só por causa da maledicência, quando você está desencarnado no plano espiritual, você se transforma em cobra. Se transforma numa naja, porque essa é a cara da maledicência. E não é uma cobra da natureza daqui, é uma cobra do inferno, uma cobra do mal. Essa é a maledicência, é a cara da maledicência. Tem uns que começam a se transfigurar, se transformar, fica metade cobra e metade seres humanos, e vai arrastando com 2 braços, com a cintura para baixo, cobra. E o rosto já começa a mudar, começa a se transformar numa cobra. Ainda está humano, vai indo, mistura humano com cobra e vai indo. Depois os braços caem e vira uma cobra totalmente. Estão reencarnados. Haters. Não só de médiums na internet, mas haters de todo e qualquer tipo de vídeo que são gravados na internet. Pessoas que se especializaram em falar mal dos outros, pessoas que gostam, que querem atenção, pessoas doentes, que se especializaram na maledicência, no escárnio, no julgamento, no deboche. Verdadeiros espíritos das trevas reencarnados, e muitos deles são médiuns, médiuns das trevas. Então é esse tipo de gente que o espírito da luz encarnado, o médium da luz, vai chamar a atenção, porque não é só pelo que ele fala, até porque o que ele fala vai incomodar muito essas pessoas, porque são coisas que elas têm que mudar e elas não querem. Lembra daqueles que eu disse, que reencarnaram contra a vontade? Eles não queriam reencarnar. Eles foram reencarnados à força. Eles queriam continuar lá, porque lá eles tinham todo o império. Lá eles tinham escravos. Claro que muitos deles continuam escravizando daqui, porque eles desdobram. Muita gente, eles manipulam, continuam escravizando. Continuam escravizando. Porque não é só o que é falado, é o que é emanado. E quando eles sentem, é o contrário do que eles são. Eles sentem na hora. É magnético isso. É uma força magnética. Eles sentem a distância. Pode estar lá em cima do Brasil, do outro lado do mundo, em outro país. Vai sentir. Vai incomodar. Eles não vão ficar parados. Então é melhor pensar muito antes de se aventurar em algo que você não encarnou para fazer. A vida estava tão boa, normal, deixa. Deixa como estava. Não entra nessa. Não entra nessa. Porque pode se arrepender. Cuidado com a idolatria. Porque a idolatria, ela se mostra de várias formas. Quando você se deslumbra com o trabalho de outro médium e começa a copiá-lo, você está na idolatria. É idolatria. Porque você quer fazer o que aquele médium faz, o que aquela pessoa faz. Isso é idolatria. Quando tem um artista, um cantor muito famoso, e você começa a querer ser igual àquele cantor, ou um ator, começa a imitá-lo muito, até as roupas você coloca igual, até o seu jeito de falar você copia do ator ou do cantor,
Você copia tudo do artista. Isso é idolatria, gente. Isso é idolatria. A pessoa perde a sua personalidade. Ela começa a viver a vida do outro. Começa a viver uma mentira. E tem gente que começa a viver aquela mentira de uma forma tão forte que ela mesma mente para ela mesma e ela acha que virou aquela pessoa. Isso é doença. Isso é doença. Cada um tem um estilo. Cada um tem um jeito de ser. Não queira copiar ninguém. Eu sei que tem gente que é parecida uma com a outra, mas nenhum é totalmente igual. Todos têm a sua identidade energética. Nenhum espírito tem a mesma identidade. Pode ser parecido, muito parecido, mas nunca é igual. Sempre tem uma diferença. E outros são muito diferentes. Cuidado, porque isso também pode ser uma fé cega. A fé cega, ela apaga a sua capacidade de raciocínio. Você começa a não raciocinar direito. A fé cega, ela retira o seu livre-arbítrio. E essa idolatria pode se tornar uma religiosidade fanática. Sim, uma religiosidade fanática. E o fanatismo pode se transformar num dogmatismo pesado e trazer consequências nefastas para você e para aqueles que estão ao seu redor. Então, o negócio é complexo. É complexo. O momento agora é de expandir as consciências, se elevar moralmente o máximo que puder, muito mais do que intelectualmente. Agora o que está falando mais alto é se elevar moralmente. Tá? Tem muita gente intelectual que está sendo deportada do planeta para planetas primitivos. Então é melhor o momento, mesmo que você não tenha grandes intelectualidades e inteligências e tudo mais, se você se elevar moralmente, mesmo que seja um ignorante, você vai ter muito mais chance de continuar reencarnando na Terra, num mundo regenerado, do que aquele que tem muito conhecimento, mas não se eleva moralmente. Então, se intelectualizar, se você quiser, pode. Será ótimo se intelectualizar, mas cuidado. Porque tem muita gente que, através do estudo, começa a ficar doutrinário. Começa a ficar sectarista, fundamentalista, ortodoxo. Cuidado. Muito cuidado. Então, se não está preparado para um conhecimento mais profundo, se moraliza. Pega lá a Bíblia, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, fica no Evangelho segundo o Espiritismo, engole o Evangelho segundo o Espiritismo e seja aquele Evangelho. Nossa, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Já está ótimo. Está maravilhoso. Porque não é todo mundo que está preparado para um conhecimento profundo da espiritualidade, não. Sabiam disso? Tem gente que não está preparada, não. Para o conhecimento científico mais profundo do espírito, não está. Olha aí como é que está vários espíritas. Não todos, mas muitos. Olha como está aí um monte de espírita. Ortodoxo. Não aceita nada do que é novo. Prega o progresso e a evolução do pensamento. Mas quando o progresso vem, não aceito. Mas prega o progresso. Prega a evolução. E quando a espiritualidade traz algo mais profundo, um conhecimento mais profundo, mais expandido, eu não aceito. E o pior, tem gente que combate outros irmãos que trazem um conhecimento mais expandido do negócio. Combate com tudo. Tem espírita. Esses espíritas ortodoxos, sectaristas, fundamentalistas e com a visão estreita, com a mente engessada, encaixotada, muitos deles são a reencarnação de espíritos que viveram lá na época da Inquisição como católicos.
Tanto é que muitos deles veneram os mentores espirituais, como se fossem os santos. Eles só transferiram, só trocaram de religião. Veneram como se fossem os santos. E são especialistas em criar homens-mito. Homens-mito. Quem são os homens-mito? Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, Allan Kardec. Homens-mito, que eles criaram. Homens-deuses, que são intocáveis e são considerados os mais evoluídos do universo. Por eles. Muitos desses espíritas, quando são desdobrados, porque os benfeitores falam assim, vamos lá na casa dele, vamos lá no quarto dele, e vamos bater um papo com ele para ver se ele dá uma maneirada, porque está demais essa ortodoxia, está demais esse fanatismo, porque está começando a combater outros irmãos de fé. Em vez de se unirem para lutarem pelo progresso da humanidade, para que o amor seja estabelecido no planeta, a fraternidade, não, se degladiam entre si, irmãos de fé, por causa de pontos de vista, porque um pensa de uma forma, outro de outra, porque um tem a mente mais expandida, mais aberta do espiritismo, e o outro não, está muito ali na ortodoxia, e começa um combater um outro. Não é um com o outro, é um com esse aqui. Esse aqui não está combatendo, esse aqui está querendo ser amigo, mas esse aqui está querendo combater. Irmãos de fé que tinham que estar unidos. E aí os espíritos das trevas não precisam fazer nada. Fala assim, olha lá, vamos cruzar os braços aqui, olha lá, eles mesmos se destroem. Eles mesmos se autodestroem, olha lá. A gente não precisa fazer nada, não precisa intuir, não precisa inspirar, não precisa desdobrar eles para hipnotizar. Olha lá, eles mesmos fazem, olha lá. Eles mesmos ficam se destruindo na internet, no YouTube, um gravando vídeo atacando o outro. Eles mesmos se destroem. É assim que os espíritos das trevas fazem. Não se atualizam, essas pessoas não se atualizam, ficam com aquela visão estreita, aquela visão arcaica, aquela visão antiga, não se instrumentalizam e os espíritos das trevas estão lá, cheio de tecnologia, com uma tecnologia avançadíssima, com laboratórios, com técnicas de hipnose avassaladoras, tá? Jogando egrégoras de criações mentais em determinados centros, para todo mundo ficar naquele pensamento fechado. Não mudar o pensamento. Egrégoras de criações mentais inferiores. Joga lá no centro. Uma egrégora. Aí os adeptos, as pessoas que estão lá, os médiuns, se deixam influenciar por aquelas criações mentais e ninguém sai daquele pensamento. É como se fosse uma hipnose coletiva dentro do centro. Vocês não sabiam disso, né? Mas por que eles se deixaram influenciar por aquelas criações mentais? Porque são criações mentais produzidas com o mesmo teor de pensamento deles. Se eles não tivessem aqueles pensamentos, não seriam influenciados pelas criações. Né? Se ligam às mentes deles também, em determinadas situações, outras não, como eu disse, deixa eles lá, porque já estão fazendo o serviço. Então, os espíritos da luz chegam e falam assim, vamos lá naquele centro espírita lá, ou então vamos na casa daquele dirigente, às vezes não só do dirigente e de alguns médiuns que trabalham junto com aquele dirigente. Vamos visitá-los, eles vão dormir, vamos lá visitá-los, vamos desdobrá-lo dentro do próprio quarto deles para bater um papo com eles. Aí os benfeitores vão lá. Aí esses dirigentes estão muito ortodoxos, muito fundamentalistas, né? Muito ortodoxos. Vamos desdobrar eles. O dirigente ali é espírita, tá? Tá ali na cama dormindo. O espírito dele não desdobrou para outro lugar, não. Tá ali, acoplado ao corpo. Nem sempre desdobra para outros lugares. Ele fica acoplado no corpo dormindo. Aí eles desdobram o dirigente ou a dirigente. Desdobra ali no quarto mesmo, para bater um papo. Aí vai uns 3, 4 benfeitores para bater um papo. Primeiro que quando chega no quarto do dirigente, as criações mentais que estão no quarto, nossa, entristecedoras, de fanatismo, de ortodoxia, de fundamentalismo. O sono do cara não é tranquilo, porque ele está se preocupando em combater o outro, que não é algo saudável, né? Você cismar com alguém, ficar querendo combater o outro, porque o outro tem uma visão diferente da sua, mais expandida, e você não está compreendendo.
porque não tem evolução espiritual nem expansão de consciência para entender o que o outro está fazendo? Tá. Desdobra o cara. Desdobra o dirigente. Desdobra o cara. Sabe como é que o cara vem? Sabe qual é a roupagem fluídica dele? Do perispírito dele? Ele concentrou tanto a mente naquela ortodoxia, tanto que tudo é mental, tá? Ele ficou tanto naquilo, que quando ele é desdobrado ali no quarto, sabe qual é a roupa dele? A roupa dele é de um sacerdote católico, da época lá da Inquisição. A roupa do dirigente espírita. A roupa dele é de um sacerdote católico, e ele fica ali com a roupa de sacerdote católico, com o livro dos Espíritos na mão. Tá legal para vocês? Isso acontece o tempo inteiro. Com a roupa de sacerdote católico na mão. Nem sempre é o livro dos Espíritos, às vezes é o livro dos médiuns. Na mão. E aí os benfeitores falam assim: ô meu irmão, eu acho que nós temos que mudar a sua aparência perispirítica, não está condizendo muito com a realidade atual. Aí o espírito desdobrado ali, que está desse jeito, olha para si mesmo e toma um susto de si mesmo, porque se vê com a roupa de um sacerdote católico e com o livro dos médiuns na mão, ou o livro dos espíritos. E aí os benfeitores tentam mudar a roupa dele, mas às vezes ele pensa que aquele fanatismo, aquela ortodoxia, aquela mente fechada está tão forte, mas tão forte, que nem os benfeitores conseguem mudar a roupa dele. Ele continua com a roupa de sacerdote, porque aquilo ali está forte, a mente dele criou aquilo de uma forma fortíssima. Ninguém tira. Às vezes consegue dar só uma melhoradinha, mas continua com a roupa de sacerdote. E aí começa a bater papo com ele. Falou, meu irmão, olha só, vamos abrir um pouco a mente, o que Kardec trouxe foi maravilhoso, o irmãozinho lá não está dizendo que o que o Kardec trouxe está errado não, ele só está trazendo mais conhecimento, está expandindo. A doutrina dos espíritos não prega o progresso, não prega a evolução, não vem sempre algo novo do universo, por que você não está aceitando o irmão, que o irmão lá do outro centro está falando? Você una a ele é amigo, você nem ouviu o que ele tem a dizer, você já está atacando ele sem conhecer as coisas, ou conhece já e mesmo assim está atacando. Vocês são irmãos, cadê o que Jesus ensinou da união? Você não está seguindo o que Jesus ensinou. Aí ele fica irredutível, com o nariz lá em pé, um orgulho gigantesco, uma prepotência, uma arrogância gigantesca, com um livro dos médiuns na mão. Não quero saber. Ele está criando um movimento paralelo à doutrina. Ele está indo totalmente contra a doutrina do mestre Allan Kardec. Como é que fica, gente? Como é que fica? E sabe quem são os benfeitores que vão, às vezes? Maria Modesto Cravo, Francisco Cândido Xavier, o doutor Bezerra. Vai conversar com essas pessoas. E essas pessoas estão tão ortodoxas que não ouvem nem esses. E eles não se disfarçam, não. Eles se mostram como Bezerra mesmo, como Chico. Tem uns que falam assim: Chico, eu tenho muito respeito por você. As suas obras foram louváveis, mas eu não vou aceitar isso. Doutor Bezerra, eu primo muito a sua imagem é maravilhosa, você fez um trabalho e tanto, o espírito evoluidíssimo, mas me desculpe, não posso compactuar com isso. E aí, o Bezerra, muito amoroso, fala assim: meu irmão, será que você não tem algo mal resolvido com o poder? Sim, o poder. Porque quando eles eram da Inquisição, eles tinham sede de poder. E muitos deles têm sede de poder agora, sem perceber que têm. Dentro dos seus centros, são inquisidores, ferrenhos. Querem impor as suas regras. E os outros médiuns não podem colocar as suas opiniões.
São as suas regras e acabou. O verdadeiro líder, ele ouve a opinião de todos os outros. E ele faz tudo para o bem comum. Gente, o que eu estou falando não é do espiritismo. O que eu estou falando aqui, junto com Pedro, é de alguns espíritas. Não são todos. Tem muito espírita aí, de centros, que já está com a mente aberta, está aceitando tudo de novo que vem do universo, está maravilhoso. São espíritas. Está lindo, está maravilhoso. Não são todos. Mas é uma quantidade boa de espíritas. São só os espíritas? Não. Tem evangélicos desse jeito. Tem umbandistas desse jeito. Com essa ortodoxia, com essa mente fechada. Porque os espíritos da luz estão tentando tirar esse negócio de ritual da Umbanda, né? E vai conversar com eles também em desdobramento. E aí, quando chega no quarto do pai de santo ou da mãe de santo, ele está com aquela roupa de sacerdote da Umbanda antigo, ele cria com a mente dele no quarto dele um monte de apetrechos, imagens de Pombagira, de Exu, nem tem aquilo no quarto dele, mas ele cria. E se tem alguns, ele cria muito mais. Alguidares por tudo quanto é canto da sala, do quarto. E combate aquele que diz que não precisa mais disso. Nunca precisou. Mas Deus, a espiritualidade, respeita o momento de cada um. Respeita. Deixou brincar bastante durante um bom tempo. Né? Agora os tempos são outros. Tudo evolui, tudo cresce. E quando você vai mudar um pensamento num planeta primitivo, onde muitos pregam o progresso, mas acho que nem sabe o que é isso, né? Porque quando o progresso vem, eu não aceito. Então não quer o progresso, quer ficar na zona de conforto. Quando vem o progresso, não aceito. Aceito. Né? Acha que espíritos, que um preto velho, tem gente que não sabe nem o que é um preto velho, né? Não vou dizer nem um preto velho, vou falar logo um pai velho, né? Que é o... Não sabe nem o que é um pai velho, ou preto velho mesmo. Em muitas situações, são espíritos evoluidíssimos, de altíssima hierarquia, que vem na roupagem daquele velho negro, né? Do preto velho, né? Do velho negro que fala... Também tem os brancos velhos. Sabia que existem os brancos velhos? O velho branco, com muita sabedoria, que fala de uma forma simples para que todo mundo entenda. Como Jesus fez há 2000 anos atrás, falou de uma forma simples, em parábola. Falou física quântica, falou da lei do retorno, da lei de ação e reação, de uma forma simples, para que todos pudessem entender. Né? Então tem o branco velho, tem o preto velho, tem o índio velho, que é igual ao preto velho, muita sabedoria, tem conhecimento de magia para o bem, consegue manipular os elementais da natureza e os fluidos da natureza com a mente, sem alguidar, sem nada disso. Tem. Tudo isso. Muitos deles estão lá na colônia Ruanda. E usam uma tecnologia avançadíssima. Muito mais avançada do que a do homem daqui da Terra, dos encarnados, dos cientistas encarnados. A tecnologia deles é muito mais avançada. Muito mais avançada. Você vai ver um preto velho com umas tecnologias na mão trabalhando no plano espiritual, você vai falar, ué, peraí, mas preto velho sabe isso? Claro que sabe, gente. Ele é um espírito evoluidíssimo, ele só está na roupagem de um preto velho. Às vezes é a imagem de uma encarnação que ele teve como escravo, que ele teve lá para evoluir, que ele pediu, e ele também ajudou todo aquele povo a evoluir. Ele pede para encarnar lá para ajudar todo aquele povo muito ignorante a evoluir. Tem vários programas reencarnatórios. Então você vai ver um preto velho, um pai velho, numa nave, num aeróbus, numa nave, né, extrafísica, com uma tecnologia avançadíssima, uma nave que viaja muito mais rápido do que a velocidade da luz, que entra em buracos de minhoca e vão para outros sistemas solares no universo. Vai até para outras galáxias. E os pretos velhos estão lá, e os índios, caboclos índios, dentro da nave.
Então vamos abrir a mente, vamos expandir, porque o negócio não é bem assim, não. Preto Velho não é analfabeto, não. Ele fala errado, que aquilo é uma roupagem.